Olá, alunos! Vamos lá? Nós vamos hoje corrigir o PET 3, volume 3, o terceiro ano da semana 2, tá? Nós vamos falar sobre equação da reta. O PET trouxe aí dois tipos de formas de nós encontrarmos a equação geral da reta ou a equação reduzida da reta. E para isso, né, a gente tem que ter o conhecimento do uso do determinante, ok? Mas vamos lá, equação geral da reta. A equação geral da reta ela é escrita dessa forma: ax mais by mais c igual a zero. A ordem não importa, porém, nós temos que ter o cuidado sobre o seguinte: o a e o b, tá? A, b e c são números reais. Porém, o a e o b, eles não podem ser nulos simultaneamente. O que é simultaneamente? Ao mesmo tempo. Então, eu posso ter um a nulo, igual a zero, porém o b não pode, tá? Ou posso ter um b igual a zero, mas o a não pode. Os dois iguais a zero ao mesmo tempo, eu vou ter o quê? C igual a zero. Então, isso não é verdadeiro, tá? Então, a nossa equação geral da reta é ax mais by mais c igual a zero. E como que a gente encontra, né? Isso aqui é uma demonstração, tá? De como a gente chegou nesse determinante. O nosso determinante, ele tem que ser o quê? Igual a zero. Então, o determinante que a gente encontrar, nós temos que igualar essa equação igual a zero. Nunca se esqueçam disso, é importante, a equação geral da reta, nós igualamos ela a zero. Miriam, mas para que isso? Tá? Para você realmente certificar, quando você substituir algum ponto desta reta, isso tem que dar o quê? Na equação que você encontrou, isso tem que dar igual a zero. Então, aqui, tá? É só a gente relembrar um pouquinho de determinante. Para a gente calcular o determinante, a gente sempre vai fazer aquela regrinha da multiplicação. Então, como que é? A gente multiplica descendo, central, aí eu vou pegar esses dois e vou multiplicar com esse de baixo, ok? Depois eu vou pegar o x1 e o y2 e multiplicar com o de cima. E quando eu multiplico subindo, eu vou multiplicar como? Mudando o sinal, tá? Isso é um assunto de determinante, eu acredito que vocês já tenham visto. Agora, tem uma forma mais fácil de calcular esse determinante. Como que é? É o seguinte, eu tenho os dois pontos da reta, né? Por exemplo, aqui, ó, este ponto Q, ele é formado pelo x1, y1. O ponto R, ele é formado por x2, y2. Eu vou te dar um método rápido para a gente estar fazendo. Eu preciso de dois pontos para eu estar encontrando essa equação geral da reta, tá? Então, na equação geral da reta, o que a gente faz? Eu vou colocar x1, y1, vou montar uma outra forma de determinante. x2, y2, tá? Aqui eu coloco o x e o y, que é o que vão ficar na minha equação aqui, ó, x e y. E eu venho aqui e eu repito o primeiro que eu coloquei lá em cima, que é quem? x1, y1. Então, eu vou montar esse determinante aqui. Eu acho que às vezes ele fica mais fácil para vocês entenderem e não errar. Ele vai recair no mesmo, ok? Como que seria esse determinante? Como que a gente faria essa continha dele aí? Ficaria assim, ó, descendo, positivo, tá? Então, todos descendo são o quê? O sinal que der, não é que é positivo, é o sinal que tiver, tá? Mantém o sinal. Só colocar aqui, mantém o sinal. E subindo, aí subindo,
eu vou o quê? Inverter o sinal, tá? E o que que acontece? A partir daí, a gente vai chegar nessa multiplicação aqui. E a gente coloca em evidência o x, o y, e agrupa aqui, faz essa fatoração aqui, esse agrupamento. Nós denominamos y1 menos y2 como A, x2 menos x1 como B, e este aqui como um termo independente, que é o C. Então, quando vocês fizerem essa multiplicação, depois vocês podem estar fazendo aí, vocês vão recair nessa linha aqui de cima. Aí, faço o agrupamento, né, colocando aqui o x em evidência, ó, x em evidência aqui e aqui. Depois, coloca-se o y em evidência, que ele tem aqui e aqui. E agrupamos o que sobrou, tá? Como são números reais e conhecidos, a gente pode chamar que y1 menos y2 é A, x2 menos x1 vai dar o B, e essa multiplicação aqui com essa subtração vai dar um C. Vamos lá para o exercício que está no livro e vamos resolver ele, ok? Então, tá aqui a nossa equação geral da reta, né? Ax mais by mais c igual a zero. Aí, aqui, pelo gráfico abaixo, nós temos esses pontos. O ponto A, ele vale menos 1 e 2, menos 1 e menos 2. E o ponto B, 1 e 4. Nós vamos montar essa equação geral da reta aqui, tá? Como? Através dos determinantes. Então, eu vou colocar aqui, olha, menos 1, menos 2. Depois, 1 e 4. Agora, o x e y que eu quero. E agora, eu repito o menos 1 e o menos 2. Eu vou repetir o primeiro que eu coloquei lá em cima, tá? Isso aqui vai ser o meu determinante. Agora, eu vou multiplicar isso aqui. Então, eu vou multiplicar menos 1 vezes menos 4, o x e o y, e aqui. Então, vamos ver quanto vai ficar. Menos 1 vezes menos 4, menos 4. 1 vezes y, mais y. X vezes menos 2, menos 2x. Agora, eu vou multiplicar subindo e invertendo o sinal. Vou pegar uma outra cor aqui. Vamos inverter o sinal. Então, vai ser aqui, invertendo. Menos 1 vezes y, menos y. Então, eu vou trazer mais y. X vezes 4, 4x. Vou trazer menos 4x. 1 vezes menos 2, menos 2. Vou trazer mais 2. Agora, a gente vai fazer esse agrupamento aí, tá? Agrupando, nós vamos ter mais y com mais y, 2y. Menos 4x com menos 2x, menos 6x. Menos 4 com mais 2, menos 2 igual a 0. Esqueci o igual a 0 aqui, podemos esquecer não. Nessa equação, eu posso dividir todos os termos por 2, para ficar menor. Y menos 3x menos 1 igual a 0. Então, essa é a minha equação da reta. E eu coloquei essa observação para vocês verificarem se está certo. Basta vocês pegarem um dos pontos que estão aqui, ou A ou B, ou até mesmo 0 e 1 aqui, e substituir na equação. E ela tem que dar quanto? Tem que dar 0. Então, vamos pegar, por exemplo, o B, que é 1 e 4. Vamos fazer o teste aqui com 1 e 4. Então, o x vale 1 e o y vale 4. Então, ficaria substituindo aqui, né? 4 menos 3 vezes 1 menos 1 igual a 0. 4 menos 3 menos 1 igual a 0. 4 menos 4, 0. Então, deu verdadeiro.
ok? Então, esse é o jeito da gente fazer pela equação geral da reta. Aí, trouxe uma outra forma, que é pelo coeficiente angular, que é muito bom também de trabalhar, que é super tranquilo, tá? Pelo coeficiente angular, o que é o coeficiente angular? Lá na função de primeiro grau, nós tínhamos o A. O A é um coeficiente angular, você lembra que é AX mais B? Lá é um coeficiente angular. É justamente o que indica a inclinação da reta. Então, o coeficiente angular é isso aqui, ó. Indica a inclinação da reta. E para a gente achar essa inclinação, nós vamos trabalhar com quem? Com a tangente de alfa. A tangente de alfa, lembra aí a fórmula da tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente, né? Quem é o meu cateto oposto? É essa diferença, ó. Então, aqui é o cateto oposto e aqui é o cateto adjacente. Então, é a diferença, é y menos y0, né? É y menos y0. E o cateto adjacente é x menos x0. Ok? Aqui, gente, nós temos uma forma importante de vocês colocarem, porque se vocês começaram com y aqui, ó, y menos y0, o primeiro aqui de baixo, ó, tem que ser o x e não o x0 menos x, porque senão o valor fica diferente. Ok? Então, tá aqui, quando vocês resolvem isso, vocês vão cair nessa equação reduzida da reta, onde o m é o nosso coeficiente angular, né? E é dessa forma aqui, tá? Agora, um ponto importante. Eu posso ter uma reta crescente, que essa aqui é crescente, ou eu posso ter uma reta o quê? Decrescente. O crescente, eu tenho um A maior que 0, tá? Então, o meu M também é maior que 0. O meu M vai ser o quê? Positivo. E na decrescente, eu tenho um A menor que 0. Então, o meu M também vai ser menor que 0. Vai ser o quê? Negativo. Então, vamos fazer aqui o exemplo que tá aí no livro, no PET, para a gente estar resolvendo. Determinando aqui essa equação da reta, tá? Então, eu tenho o ponto A e o ponto B. Nós vamos substituir aqui. Então, como que nós vamos fazer primeiro? Primeira coisa que nós vamos fazer é encontrar o M. Então, primeiro passo, encontrar M. Então, M vai ser igual àquilo que eu falei. Se eu for começar do YA menos YB, eu tenho que fazer XA menos XB, tá? Então, nós vamos fazer YA menos YB sobre XA menos XB. YA menos 2, menos o YB, que é 4, XA menos 1, menos XB, que é 1. M menos 6 sobre menos 2, meu coeficiente angular vai ser igual a 3. 3 é maior que 0, então significa que vai ser uma reta crescente. Então, agora vamos para a equação geral da reta. A partir daí, eu vou jogar na equação geral da reta. Y menos Y0, né? Vamos chamar aqui y menos y0 igual a m x menos x0. Agora, aqui, esse y0 e o x0, vocês vão escolher um ponto. Escolher um ponto. Qualquer um desses dois pontos para vocês substituírem aqui, tá? Não importa qual dos pontos, não. Vamos pegar aqui o ponto A. A gente vai escolher o ponto A. Então, nós vamos usar o ponto menos 1 e menos 2. Então, vamos continuar. O y vai manter, que ele está na equação, menos y0, que aqui no caso eu escolhi quem? O menos 2. Cuidado com os sinais, tá?
O meu M eu encontrei é 3, que multiplica x menos o x0. X0 vale menos 1, então aqui é menos 1. Y mais 2 igual 3x, aqui vai dar mais 1, né? Mais 3. Agora, vamos passar tudo para o primeiro membro. Y menos 3x mais 2 menos 3 igual a 0. Y menos 3x menos 1 igual a 0. A ordem aqui, gente, como a gente falou que é ax, né, mais by, cadê? Ax mais by mais c, a ordem não importa não, tá? Poderia colocar menos 3x mais y menos 1, daria certo também. Então, o passo aqui é, encontra m, depois que encontrar o m, vocês vêm, escolha um dos pontos para estar trabalhando e substitui na equação, deixando em função de y e x, tá? Então, aqui, a equação da reta que passa pela origem do plano cartesiano e pelo ponto, passa pela origem e pelo ponto. Então, vocês podem olhar e falar assim, mas só tem um ponto, como que eu vou resolver? Não, se passa pela origem, o ponto é qual? x0, y0, tá? Então, qual que vai ser a equação geral da reta aqui? Vamos lá, vamos resolver. Então, eu tenho o ponto 0, 0 e o ponto menos 9 e 6. Vamos fazer pela equação reduzida? Não pediu? Qual que é? Então, m vai ser igual a ya menos yb, xa menos xb, que ó, ya, se eu comecei com ya, que é xa. Não coloca xb trocado aqui não, que dá errado, tá? M vai ser igual. Vamos chamar aqui de 0, esse aqui vai ser o A, tá? Zero menos 6 sobre 0 menos 9. M menos 6 sobre 9 divide por 3 menos 2 terços, tá? Ô, gente, na realidade aqui, ó, esse A meu é o B, tá? Eu coloquei esse aqui como A e esse aqui eu chamei de B, tá? Pra vocês não confundirem aí. Aí, agora eu vou para a equação reduzida. Y menos y0, M que multiplica x menos x0. O y fica menos y0. Qual ponto que vocês querem escolher? Poderia ser o 0, 0 ou poderia ser o menos 9, 6. Vamos fazer pelo menos 9, 6. Aqui, y menos o y0 aqui vai ser 6. O meu m menos 2 terços, que multiplica o x fica, né? E o x0 menos 9. Cuidado com os negativos. Y menos 6, multiplicando, distributiva, menos 2x sobre 3. Aqui vai dar menos vezes menos, mais vezes menos, menos. 2 vezes 9, 18 terços. Y menos 6, menos 2x sobre 3, menos 6. Menos 6 no primeiro membro e menos 6 no segundo, eu posso cortar. Y vai ser igual a menos 2x sobre 3. Organizando, y mais 2x sobre 3 igual a 0. Aí, vocês vão olhar e falar assim, não tem nenhuma resposta. Por quê? Eles tiraram isso aqui, né? Tiraram da fração. Ficou como? 3 vezes y, 3y, mais 2x igual a 0. 3y mais 2x igual a 0. Letra C. Ok? Próximo. No plano cartesiano a seguir, está representada uma reta.
né? Então, vocês têm essa reta, qual é a equação que representa essa reta? Então, quais são os pontos que nós temos? Nós temos 0 e 2, e aqui nós temos menos 3 e 0. Então, vou chamar de ponto A 0 e 2, e o ponto B menos 3 e 0. M, YA menos YB, XA menos XB. M, YA 2 menos 0, XA 0 menos 3. M, 2, menos vezes menos mais. Então, M vai ser igual a 2 terços. Agora, vamos jogar na equação. Y menos Y0, MX menos X0. Qual ponto que eu vou escolher? Eu vou escolher o ponto A, 0 e 2, tá? Então, vai ficar Y menos 2 é igual a 2 terços que multiplica X menos 0. Y menos 2 vai ser igual a 2x sobre 3. Aqui também não tem nada em fração, então significa que eles fizeram o MMC. 3 vezes y, 3y, menos 6 igual a 2x. 3y menos 2x menos 6 igual a 0. Letra 3y menos 2x menos 6, letra D. Ok? Então, tá aqui a nossa equação geral da reta. Exercício 3. Na figura, a reta R corta o eixo X no ponto Q e no ponto P. Tá pedindo a inclinação da reta. A inclinação da reta é M. Então, nós vamos ver quais os pontos Q e P. Então, M vai ser igual a YQ menos YP sobre XQ menos XP. YQ, 0. Menos YP, 20. XQ, menos 16. Menos XP, 0. Menos 20 sobre menos 16. Divido por 4. Menos dividido por menos vai dar mais 5 quartos. Letra D. Ok? Então, tá aqui. Essa questão é interessante, depende de interpretação, né? Mas não é difícil de tá resolvendo, não. Então, tá aqui. Tem um projétil, né, que foi lançado junto com o míssil. O planejamento, qual que é o planejamento? É que eles sejam lançados juntos com o objetivo do B, o B é o que tá subindo, né? O B interceptar o A quando ele estiver na sua altura máxima. Então, o B, que é esse aqui, tem que cortar o A aonde? Justamente aqui, ó, nessa altura máxima. Então, o que vai ter que acontecer com a inclinação do B? Vai ter que aumentar. A inclinação dele aqui, ó, tá baixa. Eu preciso que essa inclinação venha para aqui. Então, o ângulo, meu M, vai ser maior. Então, tá pedindo o quê? Justamente para alcançar o objetivo, o coeficiente angular da reta, que representa a sua trajetória, deverá ser diminuir ou aumentar em quantas unidades? Então, eu vou ter que achar quanto que ele alcançou no teste, coeficiente angular do teste, e verificar qual que é o meu coeficiente angular que eu quero. Então, organizando isso aqui, este coeficiente angular aqui, ó, neste ponto, é o do teste, tá?
E eu quero qual coeficiente angular? Eu quero este aqui, ó. Tá bom? Com o ângulo que vai estar passando aqui. Um ponto nós já temos em comum, que vocês podem pegar depois outro ponto, que é o ponto aqui 0, 0. Então, vamos lá. Vamos montar isso aqui. Então, no teste, quais os pontos que eu tenho no teste? Vamos pegar esse ponto aqui, ó. 6 e 12, tá? Eu tenho um ponto aqui que vai ser 6 e 12. E eu preciso de um outro ponto. Gente, tô trabalhando somente com a reta, tá? O movimento retilíneo, é ele que eu vou ter que mexer. E comparar depois com o que era, com o que eu preciso. 6 e 2. E vou pegar um outro ponto, que é o 2 e 4. Aqui, ó, 2 e 4. Poderia pegar qualquer ponto aqui da reta. 2 e 4. Vamos ver quanto que era o meu M, meu coeficiente angular, então. Então, eu vou fazer YA menos YB, 12 menos 4, 6 menos 2. 8 sobre 4, que é igual a 2. Qualquer ponto que vocês pegarem tem que dar 2, tá? E qual que é o M que eu estou querendo, né? O M que eu tô querendo, ele tem que passar em qual ponto? Eu preciso deste ponto aqui, ó. A reta B tem que estar neste ponto, então eu tenho que trabalhar com este ponto, que é qual? 4 e 16. E aí, eu vou pegar o ponto 0, 0, que é o ponto de origem, porque ele saiu aqui de origem, para ficar mais rápido. Então, eu vou trabalhar com esses pontos. Então, vai ficar 16 menos 0 e 4 menos 0. 16 dividido por 4, 4. Então, o que aconteceu do 2 para o 4? Do meu teste para o meu objetivo, eu aumentei o quê? 2, de 2 para 4, eu aumentei 2 unidades. Então, vai ser aumentar 2 unidades, letra C. 5. No plano cartesiano a seguir, estão representados 2 pontos. Então, tá aqui os pontos. Eu vou chamar este aqui de ponto A e este aqui de ponto B. Tá querendo saber justamente a equação da reta que passa por esses 2 pontos. Então, tá aqui. Tá querendo saber essa inclinação aí. Aqui. Inclinação da reta é o coeficiente angular, que é o M. Eu vou trabalhar com aqueles valores. Vamos primeiro montar os pontos. Meu ponto A vale quanto? 40 e 13,5. E o ponto B, 50 e 18,5. Então, M, vamos lá fazer as diferenças. Vou fazer YA menos YB. Vamos fazer o contrário aqui para ficar igual. YB menos YA. 18,5 menos 13,5. Agora, eu tenho que fazer o quê? 50 menos 40. Aqui vai ficar 5 décimos, que é igual a meio. Então, o meu coeficiente angular é meio. Então, agora, vamos lá na equação. Y menos Y0, M que multiplica X menos X0. Vamos escolher um ponto para a gente trabalhar. Vamos trabalhar com o ponto A, tá? Então, aqui eu vou trabalhar com o ponto A. Y menos Y0, 13,5, é igual ao meu M, que é meio, X menos X0, que é 40. Y menos 13,5 vai ser igual a X sobre 2. Aqui, menos 40 dividido por 2, menos 20. Multiplicando aqui, ó, menos 40 dividido por 2, menos 20.
Todas as minhas respostas estão em função de y, então eu vou deixar o y sozinho aqui, ó. Então, tá aqui, y é igual. Aqui, x sobre 2, menos 20, mais quanto? 13,5. X sobre 2, menos 20 mais 3,5, menos 6,5. O que significa 1x sobre 2? É a mesma coisa que o quê? Menos meio x. Menos não, né? Desculpa. É igual a meio x menos 6,5. Resposta letra C. Ok? Então, aqui, essa é uma outra questão do Enem, né? Onde você tem uma descida de um Boeing, eu não vou ler aqui tudo. Descida de um Boeing, aonde? Tá? No tempo zero. Aqui a gente pode colocar isso aqui como x e esse aqui como y. No tempo zero, 10.000 metros de altitude. É como se fosse assim, ó. Então, aqui, no tempo zero, 10.000. Aí, depois vai no tempo 5, no tempo 10, no tempo 15, até ele alcançar o solo, tá? Considere que durante o procedimento, né, a relação entre y e t, ela é o quê? Linear. Se ela é linear, gente, o que acontece aqui? O meu gráfico, ele vai ser uma reta, tá? De qual sentido? Esse sentido é o sentido que? Decrescente. Então, vamos anotando aí. Vamos criando o nosso raciocínio. Se ele é decrescente, o meu coeficiente angular, olha só, tá? Se ele é maior aqui, ele vai ser negativo, tá? O meu m, ele é menor que zero, ele vai ser negativo. Então, pra gente achar o m aqui, ele é negativo. Vocês lembram da função de primeiro grau? Que é assim, ó, f de x igual a x mais b. O a não é seu coeficiente angular? Se ele é negativo, uma reta é decrescente, tá? Então, aqui, de cara, eu sei que o valor que tiver ao lado aqui do meu t, que seria o meu x, ele tem que ser o quê? Negativo. Então, aqui teria que ser menos alguma coisa t. Todos aqui são negativos, menos 2.000, menos 400, todos são negativos, tá? Então, vamos resolver aqui pra gente achar. Vamos trabalhar com 2 pontos. Isso aqui são os pontos, ó. A gente pode trabalhar com 0 e 2.000, vamos trabalhar com este ponto aqui. E vamos trabalhar com esse segundo, tá? Então, vamos achar o m. M vai ser igual, é y0 menos YA menos YB. Então, aqui vai ser o A, isso aqui é o B. Então, vai ser 10.000 menos 8.000 menos 8.000 sobre. Agora, o XA menos XB, 0 menos 5. 2.000 sobre 5. Opa, menos 5. Então, meu M é menos o quê? Menos 400. Então, eu já encontrei que meu M é menos 400. Então, ele é que vai estar ao lado do X, do T. Então, quem eu posso eliminar aqui? Eu posso eliminar a letra E e eu posso eliminar a letra B, que tá como menos 2.000T. Então, esses já não são. Então, agora eu tenho que achar o restante, a minha equação. Vamos lá. Y menos Y0, M que multiplica X menos X0. O Y fica menos Y0. Eu vou trabalhar com esse primeiro ponto, tá? Então, o meu Y0 vai ser 10.000. O meu M, menos 400, vezes X, menos X0, que é 0. Y menos 10.000, menos 400x. Então, agora é só organizar aqui. Como que ficou? Y vai ser igual
menos 400x, ou 400t, né, que no caso aqui o nosso é t, mais 10.000. Ok? Então, ficou qual letra? 10.000 menos 400t. Letra D. Ah, olha só, gente, se o gráfico no ponto zero, ele tá lá no 10.000, este valor de 10.000 aqui, ó, já é o valor do meu termo independente, tá? Então, por aqui a gente poderia eliminar também. O meu C tinha que ser 10.000, então só poderia ser qual letra? Letra D, tá? Não se esqueçam disso, o termo independente é sempre o valor que corta o eixo do y, em qualquer função, na função de segundo grau, na função de primeiro grau, ok? Então, com isso, a gente termina a resolução da semana 2 do terceiro ano. Dei uma explicaçãozinha aí, acho que ajuda, né, para quem não quer assistir a aula introdutória, para ficar mais detalhado, ok? Espero que tenha gostado e até a próxima.